Continuando a nossa saga olímpica, agora nós vamos falar de um esporte que se tornou muito popular no Brasil, um esporte coletivo que até pouco tempo a gente nem tinha conhecimento e que hoje nós temos duas, não uma, duas melhores jogadoras do mundo. E o masculino também é forte, né? Forte. Handball. Bora lá? Bora lá. A bola é sem dúvida um dos instrumentos desportivos mais antigos do mundo e que vem cativando o homem há milênios. O jogo de Urânia, praticado na antiga Grécia, com uma bola do tamanho de uma maçã, usando as mãos sem as balizas. Uma bola não deve ser fácil, não. Ele é citado por Homero na Odisseia. Também os romanos, segundo Cláudio Galero, 130 a 200 depois de Cristo, conheciam um jogo praticado com as mãos, Rasparton. Na França, Rabelais, em 1494 a 1533, citava uma espécie de handball. Em meados do século passado, 1848, o professor dinamarquês Holger Nielsen criou no Instituto de Ortrup um jogo denominado Headball. Headball, cabeça no balde. Não, tô enchendo o saco. Determinando suas regras. Na mesma época, os tchecos conheciam um jogo semelhante denominado Razena. Fala-se também de um jogo similar na Irlanda e no Salão do uruguaio Galberto Valeta, como precursor do handball. Todavia, o handball como se joga hoje foi introduzido na última década no século passado, na Alemanha como Heftball. Quem o levou para campo em 1912 foi o alemão Hirschmann, então secretário da Federação Internacional de Futebol. Para você ver como é importante o handball. A Federação de Futebol foi a precursora da coisa. E também foi citado na Odisseia de Homero. Foi também, né? Então é um negócio... Você estava ali nascendo um esporte... Eu lembro que eu joguei quando tinha 12 anos. Já era moleque na escola. Bom, gente, o período da Primeira Grande Guerra, 1915 a 1918, foi decisivo para o desenvolvimento do esporte, quando o professor de ginástica berlinense Max Heiser criou um jogo ao ar livre derivado do Torball para as operárias da fábrica Siemens. Em 1919, o professor alemão Karl Schlenz reformulou o Torball, alterando seu nome para Handball, para o jogo com 11 jogadores, em campo, né, 11 jogadores. Schlenz levou a modalidade para a Áustria e Suíça, além da Alemanha. Na reunião de agosto de 1927 do Comitê de Handball da IAAF, foram adotadas as regras alemãs como as oficiais, motivando que na 25ª sessão do Comitê Olímpico Internacional, realizada no mesmo ano, fosse pedida a inclusão do handball no programa olímpico. Como crescia o número de países praticantes, o caminho foi a independência da IAAF, o que aconteceu em 4 de agosto de 1928, no Congresso de Amsterdã, quando 11 países escolheram o americano Avery Brundage como membro da presidência da FIH. Será que é esfirra? O COI decidiu em 1934 que o handball seria um dos esportes das Olimpíadas de Berlim, em 1936, o que realmente aconteceu com a participação de 6 dos 26 países então filiados, com a Alemanha vencendo a Áustria no final por 10-6. De 26 países, 6 só está disputando, não é um esporte assim tão disputado, né? E a Alemanha já prevalecendo em esportes coletivos, né? Bom, enfim, foi perante 100 mil pessoas na Olympia Stadium de Berlim. 2 anos mais tarde, também na Alemanha, foi disputado o primeiro campeonato mundial, tanto no campo, com 8 participantes, e como no salão, com 4 concorrentes. Tão logo terminou a Guerra Mundial, os dirigentes de handball reuniram-se em Copenhague e fundaram a atual Federação Internacional, com sede na Suécia, sob a presidência do sueco Costa Bjork, um brasileiro... Não é brasileiro não, gente, é um nome só. Em 1950, a sede da IHF mudou-se para a Basileia, na Suíça, mesmo sem a participação dos alemães, criadores do jogo. Os campeonatos mundiais foram reiniciados no campo em 1948 para homens e 1949 para mulheres. No salão, já com os alemães, os certames foram reiniciados em 1954. Os alemães aí dando a bola no esporte, né? Mas hoje não é a Alemanha que é... Não, hoje tem países... A própria Turquia,
a Suécia. Mas a única modalidade das Olimpíadas desse ano que qualquer time pode ser campeão. Qualquer time pode ser campeão. É o handball feminino. Não tem nenhum favorito. Pra mim é o Brasil. Tá em casa, tá Alexandre lá arrebentando todo mundo. Legal, vamos embora. O handball do Brasil debutou em Olimpíada na edição de Barcelona, Espanha, 1992, com a seleção masculina, quando terminou em 12º lugar. Parece que não é muita coisa, mas se você pensar na quantidade de países que são membros do COI, já é uma coisa bem... Para quem estava começando, né? Exato. Na Olimpíada de Atlanta, Estados Unidos, 1996, a seleção masculina ficou em 11º. Nas duas edições, o país herdou a vaga após a desistência de Cuba. Naquele período da Guerra Fria, que Estados Unidos, Cuba, União Soviética... Só classifica um time sul-americano, né? Lembrando também que o vôlei começou péssimo, né? Foi bem, né? Não ganhava nada. De repente... veio o Bernard Chandon, Montanaro, o Coronel lá, o Sargento. Tudo depende um pouco de visualização, porque aqui no Brasil, infelizmente, o investimento só vem com visualização. Não é uma coisa gerada na cultura brasileira. Né? A seleção feminina fez história e pela primeira vez colocou o Brasil em uma Olimpíada por seus próprios méritos. Arrepia. Com o ouro conquistado nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, Canadá, em 1999. A equipe se classificou para os Jogos Olímpicos de Sydney, Austrália 2000. A edição foi especial e representou um marco para o handebol brasileiro, já que as meninas alcançaram o 8º lugar e começaram a despertar atenção no cenário mundial. O reconhecimento internacional pelo trabalho desenvolvido pela CBHB trouxe patrocínios e as atletas passaram a ser convidadas a atuar na Europa. Espetacular. Muito bom. Em 2004, mais uma vez, o Brasil voltou a carimbar o passaporte para os Jogos Olímpicos, desta vez nos 2 naipes. Em Atenas, Grécia, 2004, com muito mais estrutura no plano de preparação, os meninos ficaram em 10º lugar e o feminino terminou em 7º. Para Pequim, China, 2008, a história se repetiu, depois que as seleções conquistaram de forma invicta a classificação nos Jogos Desportivos Pan-Americanos no Rio de Janeiro. Na China, a equipe feminina terminou na 9ª colocação e a masculina novamente em 11º lugar, com um número maior de participantes. Você vê que o feminino já começou a chegar mais próximo porque ele estava sendo trabalhado antes. Depois tinha mais equipes jogando também. Tinha mais equipes. E a gente fez barba e cabelo no Pan-Americano. Porque só classifica um no Pan-Americano para ir para lá. Na edição de Londres 2012, o Brasil confirmou para o mundo que o handebol do país conquistou seu espaço no cenário internacional sob o comando do técnico dinamarquês Morten Solbach. Obrigado, Morten. Legal, cara. Obrigado quem chamou o Morten também, isso é importante, gente. A seleção feminina fez história. A medalha não veio, mas a equipe verde e amarela conseguiu se classificar para as eliminatórias após garantir o 1º lugar na fase de grupos. Ganhou de todo mundo, filho. Confirmando a melhor campanha da modalidade na história dos Jogos Olímpicos. Ao final da competição na capital britânica, o Brasil encerrou o torneio em 6º lugar, superando a 7ª colocação conquistada em Atenas 2004. Estamos chegando. Esse ano. Não podemos esquecer que em dezembro de 2013, a seleção feminina venceu o campeonato mundial pela primeira vez na história ao derrotar a Sérvia por 22-20. Jogaço! Nós assistimos na internet. Nossa, a internet falhando. E o cara da Sérvia narrando. Não foi fraco, não. Na final da competição, realizada em Belgrado, a equipe brasileira ganhou os 9 jogos que disputou no torneio. Com isso, ela tornou-se a 2ª nação não europeia, após a Coreia do Sul, e primeira da América a conquistar o título na história do torneio. Mas depois teve outro campeonato que eles nunca ficaram para a final, mas, é pau a pau. Foi na semifinal que perdeu. Também vamos falar do handebol aqui da nossa cidade, de Mogi de Guaçu. Aqui perto de São Paulo, perto de Campinas. Aqui não é fraco não o handebol. Só o handebol. Tão bem cabeçado pelo professor Vicente Bortolossi Ferreira, à frente das equipes da MF, professora Maria Diva Franco de Oliveira, no projeto de handebol escolar. Todo mundo tinha que fazer isso, filho. Ô politicada, acorda, filho. Vamos fazer isso aí.
Com determinação e afinco, o Vicente vem trabalhando com os alunos do Maria Diva, representando ainda a Secretaria de Educação de Mogi Guaçu, com equipes vencedoras, estimulando o esporte, sagrando-se campeões em diversos torneios aqui na cidade e fora também. Aqui no Guaçu tinha muito, quando a gente era mais novo, a Cida Mello, o Sapinho, o Zé Roberto, o Miúdo, eles corriam atrás disso e ajudavam muita gente, aquele grandão, o Dida, né? Enfim. É assim que as modalidades antes estranhas às crianças vão sendo cada vez mais praticadas, mas ainda é pouco. Falta dos nossos governantes maior incentivo a profissionais como o Vicente, que abdicam de tudo para essas crianças. Seria legal ainda ver a municipalidade fazendo com outras cidades, que investem numa modalidade olímpica, fazendo grandes times e trazendo os campeonatos de ligas importantes para o município. Falta isso em Mogi Guaçu. A gente tem já uma geração vencedora. Precisamos de um pouco mais de carinho, um pouco mais de visualização por parte das nossas autoridades. Fica a dica. Por que não um time de handebol competitivo? É isso aí, pessoal. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, nos siga no nosso novo canal One News, que é esse que nós estamos fazendo agora, nas redes sociais. Fale conosco e diga o que gosta e o que não gosta dos canais. Ajuda muito. Compartilha, se você gostou, compartilha, ajuda a gente. E bom? Tchau, coletivo! Oi, coletivo! Bem-vindo de volta ao One News! Continuamos com a nossa saga olímpica, dessa vez falando sobre um esporte que se tornou muito, mas muito coletivo. Muito coletivo. Continuamos a nossa... Vai começar.